A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez gravando este vídeo para o nosso canal. E a proposta que temos com este vídeo é falar-vos a respeito do Salmo de número 5. Você que está vindo pela primeira vez aqui no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho de notificações para você ficar por dentro todas as vezes que postarmos novos vídeos. Compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário, suas sugestões para vídeos e temas posteriores aqui em nosso canal. Desde já, agradeço a você que é inscrito, que sempre está aqui nos ajudando, dando uma força aqui em nosso canal. Então, dito tudo isto, vamos para o vídeo. Salmo de número 5. Bom, meus irmãos, o Salmo de número 5 é um salmo de lamentação. É um salmo que é atribuído com a autoria ao rei Davi. Há algumas discussões com que diz respeito ao cenário em que perpassa-se ou que este salmo ele é feito. Alguns atribuem a ideia de que o mesmo pano de fundo que é contido no Salmo 3 e no Salmo 4, que é uma tonalidade de perseguição entre o levante dos inimigos contra o rei Davi, dizem alguns estudiosos que é o mesmo pano de fundo que está presente no Salmo de número 5. Este salmo é uma oração matutina, provavelmente oferecido na ocasião do sacrifício feito pela manhã. Quando eles iam cantar este salmo, eles cantavam em forma de neilote. Se você parar para observar, na epígrafe do texto vai dizer Salmo de Davi para o cantor mor sobre neilote. O que é neilote? Esta palavra aparece apenas no título do Salmo de número 5. Provavelmente é derivado de uma raiz que significa perfurar e, portanto, indica instrumentos de sopro de todos os tipos. O salmo pode assim ser considerado como dirigido ao maestro do coro do templo, que tocava em flautas e instrumentos semelhantes. Esta palavra neilote traz a ideia de instrumentos de sopro, como por exemplo chifre, trombeta, flauta e até mesmo cornetas que eram tocadas naquela época. Este salmo ele tem 4 divisões específicas. A primeira divisão deste salmo de número 5 está contido do verso 1 ao verso 3. O salmista, nessa primeira divisão, ele suplica para que Deus dê ouvidos ao seu pedido. Ele vai dizer logo na parte A do verso 1: dá ouvidos às minhas palavras e à minha meditação. Essa expressão meditação, que está no verso de número 1, ela tem simplesmente em sua conotação uma expressão rara. Nós só encontramos esta palavra meditação novamente no Salmo 39, no verso 3. O que significa esta palavra meditação? É uma oração profunda ou a voz baixa de uma tristeza remoída no pensamento. Ele convida Deus, o Senhor, para dar ouvido aos sentimentos que perpassavam o seu coração e na sua meditação. A segunda divisão do Salmo de número 5 está no verso 4 ao verso 7. O salmista vai expressar simplesmente a sua confiança de que Deus não tolerará os ímpios. É uma ideia de um senso de justiça. Ele vai dizer no verso de número 4: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. É o senso da justiça de Deus. No verso 5 ele diz os loucos, uma expressão usada com um sentido daqueles que são arrogantes ou daqueles que são os orgulhosos, não pararão diante de Deus. Mas no verso 7 ele vai dizer mas eu. É uma ideia de contraste de ações. Se você já percebeu, no Salmo 1 até o Salmo de número 4, os salmistas eles sempre apresentam uma ideia de contraste
entre a conduta do ímpio e a conduta dos justos diante de Deus. A terceira divisão do Salmo número 5 está contida no verso 8 ao verso de número 10. O salmista descreve a infidelidade dos seus inimigos. É uma expressão de retribuição. E aqui o salmista faz algo interessante. O mal não pode deixar de ser castigado. Só que quando Davi ele começa a dizer no verso 8, para que o Senhor viesse aplanar diante dele os seus caminhos, e aponta no verso 9 que aqueles que estavam em impiedade não tinha retidão na boca deles, o íntimo dele eram verdadeiras maldades, a garganta era um sepulcro aberto, e eles lisonjeiam com a língua. Ele está fazendo uma ligação. O salmista faz uma ligação entre a oração por libertação em favor dele com uma nota de imprecação. O que é imprecação? É o desejo expresso de algo que mal aconteça a um ser. Ele começa a dizer no verso 8, para Deus aplanar os seus caminhos, mas logo depois ele deseja o mal para aqueles que estavam com uma conduta completamente distante da vontade de Deus. A quarta divisão do Salmo de número 5 está no verso 11 e no verso 12. O salmista demonstra que a justiça pune a maldade e recompensa os que confiam no Senhor. Olha o que ele vai dizer: mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Qual a recompensa daqueles que andam e têm a conduta boa diante de Deus e que esperam nele? Olha o verso 11, vai dizer: tu os defendes. E no verso 12 vai dizer: abençoarás o justo. Aqueles que têm uma conduta boa diante de Deus, o Senhor os protegerá e os abençoará. É uma expressão no verso 12 que me chama a atenção. Ele vai dizer: porque tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Essa palavra circundá-lo-ás traz a ideia de um escudo grande que protege o corpo inteiro. Então, o salmista expressa um pedido, apresenta a ideia da justiça de Deus, apresenta uma retribuição e também a recompensa daqueles que confiam no Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo.